Fala pessoal, hoje eu vou estar falando aqui um pouco do protocolo WebSocket. A ideia aqui desse vídeo é trazer um contexto inicial do funcionamento desse tipo de comunicação e mostrar dentro do Mulesoft, até porque eu não encontrei nenhum conteúdo em português dessa tecnologia dentro do Mulesoft, mostrar esse contexto inicial para que vocês sejam capazes aí de implementar por conta própria e absorvam aí todos os fundamentos que precisa para a gente poder aderir esse tipo de tecnologia em projetos reais. Aqui vai ser um pouco do roteiro desse vídeo, tá? Então, primeiramente eu vou explicar um pouco do conceito do WebSocket em si. Ele é um pouco diferente do HTTP convencional, né, que a gente está acostumado. Então, ao invés de ter ali lá uma requisição e o nosso cliente web aguardar por uma resposta, né, a gente tem uma comunicação mútua. Eu vou estar falando disso um pouco mais para frente. Embora esses conceitos sejam universais, né, não especificamente do Molisoft, é importante a gente entender aí o funcionamento, o fundamento desse conceito para que a gente possa aí, deduzir, né, e levantar em que cenários seria possível e recomendado a implementação desse tipo de tecnologia. Também vou falar do funcionamento dele em si, né? Então, igual eu falei, isso são fundamentos mais universais, não especificamente do Molisoft. Depois disso, vou trazer, né, o conector aqui do WebSocket da Molisoft em si. Então, ele tem algumas maneiras de se trabalhar, ele tem alguns diferenciais. E por fim, eu vou mostrar tudo que eu falei aí na prática, né, como funciona esse protocolo dentro do meu Endpoint Studio aqui. Vou rodar umas aplicações e vou fazer algumas requisições de teste para que a gente consiga entender melhor. Então, falando primeiro sobre o conceito, né? Então, igual eu falei anteriormente, o WebSocket é um protocolo de comunicação bidirecional que permite a comunicação em tempo real entre um navegador e um servidor. Então, diferentemente do HTTP, o WebSocket ele é bidirecional como se ele fosse um túnel, né? Então, nesse tipo de comunicação é estabelecido, né, uma conexão entre o cliente e o servidor e há uma troca de mensagens constantes ali, né? Então, meio que existe um túnel de mensagens em que tanto o cliente quanto o servidor podem encaminhar mensagens ali a qualquer momento entre si. Então, esse tipo de tecnologia, né, é muito útil para cenários que exigem essa comunicação em tempo real, onde os dados são muito voláteis, né? Então, a gente precisa aí a todo momento enviar ou receber atualizações de determinadas entidades, o que for necessário que exija atualização a todo momento, tá? Por isso, né, ele evita aí a sobrecarga causada pelo padrão de troca de mensagem solicitação-resposta HTTP. Então, ao invés de a gente mandar uma requisição aí para cada mudança de dado, né, então vamos supor que a gente está falando de um aplicativo aí de monitoramento de ações no mercado financeiro, né? Então a gente sabe que a cada segundo ali a ação de uma determinada empresa pode mudar, né? Pode variar para cima ou para baixo em questão do seu valor. Então imagina aí se a gente tivesse que mandar uma requisição para cada variação, né, desse tipo de recurso. A gente ia ter aí milhares de requisições por segundo, né? Então ele é muito útil nesse tipo de cenário. Igual que eu falei, né, exemplos, a gente tem também apps de bate-papo, né, como o WhatsApp, por exemplo, ali a gente tem uma comunicação estabelecida 24 horas por dia, né, a gente recebe mensagens a qualquer momento e pode enviar mensagens a qualquer momento. Sincronizações de ações financeiras, como eu falei anteriormente. Eu sei também que o WebSocket é muito aplicado em jogos online, né, principalmente multiplayer, onde tem essa comunicação em tempo real, né. E falando aqui do funcionamento, de como funciona esse estabelecimento de conexão entre o cliente e servidor via WebSocket. Então aqui a gente tem, né, um cliente e um servidor. O cliente é esse aqui da esquerda, o servidor está representado por
imagem da direita. Primeiramente, tem uma requisição por parte do cliente. O cliente faz aqui um método HTTP, tá? Por trás dos panos, na verdade, a gente utiliza o protocolo HTTP, que é o convencional. Então, a gente faz uma requisição para o servidor meio que falando assim, eu posso estabelecer, né, uma conexão WebSocket com você. Então, é nessa etapa, né, que o servidor valida se é um cliente válido. A gente pode implementar aqui sistemas de autenticação, né? Então, com uma requisição HTTP normal, a gente vai ter headers e parâmetros e esse tipo de dados. Então, a gente pode fazer esse tipo de validação, esse tipo de autenticação aqui por parte do servidor. O servidor tendo validado essa requisição e disposto, né, quando ele estiver disposto a aceitar, então você é um cliente válido, eu quero estabelecer uma conexão WebSocket com você, ele vai devolver isso, né, para o nosso cliente e vai acontecer o que a gente chama de HTTP Upgrade, que se caracteriza aí, né, como essa mudança de protocolo. Então, ao invés de ser aí o HTTP padrão, a gente vai ter uma promoção de protocolo aí para o WebSocket, né, e vai estabelecer o que a gente chama de handshake, que é essa comunicação. Com isso, a gente vai ter aí o mencionado tubo de comunicação que eu falei, né, bidirecional. Então, nesse momento a gente já tem um estabelecimento de conexão WebSocket, onde o cliente e o server podem trocar mensagens entre si, né? Fazendo uma analogia bem besta aí, sobre todo esse processo, né? Como se você fosse lá na casa do seu vizinho, né? Batesse na porta dele, e chamasse ele para brincar de telefone com fio, né? Aquela brincadeira antiga de que você põe o copo com barbante. Similar a esse processo, né? Então você bate lá na porta dele, pede para brincar com ele e no momento que ele aceita, vocês têm uma comunicação ali, né? Via esse tipo de brincadeira. Agora que a gente sabe aí o fundamento, né, como funciona por cima o protocolo WebSocket em si, que é um tipo de comunicação diferente do HTTP convencional, tá? Apesar de usar o HTTP convencional, né, por trás dos panos aí. Vou falar agora especificamente do Mulesoft, como que a gente pode utilizar esse recurso, né, essa tecnologia dentro do Mulesoft. A Mulesoft ela provê aqui pra gente um conector padrão desenvolvida por elas mesmo, tá? Então a gente tem aqui, ele é denominado como WebSockets Connector, está disponível para o Mule 4, tá? Eu não sei se está disponível para o Mule 3, acredito que não. Então, como eu falei aqui, ele estabelece, né, uma comunicação bidirecional e full duplex entre o servidor e o cliente. Igual eu falei também, ele funciona com base na estrutura existente do HTTP, né? A gente sabe que é o HTTP aí por trás dos panos. E ele mata aí, né, a necessidade dos clientes ficarem toda hora tendo que perguntar para o servidor, né, por novos dados. Então, igual eu falei, é uma conexão que já está estabelecida, a gente pode trocar mensagens entre servidor e cliente quando for necessário, tá? E para trabalhar com esse conector, a gente tem que entender alguns pontos que são muito importantes, tá? Aqui já são características específicas do conector do Mulesoft. A primeira delas são sockets types. Então a gente tem dois tipos dentro do Mulesoft de conexões WebSockets. Tudo isso aqui, pessoal, vai ficar mais claro quando eu mostrar a parte prática, tá? Mas adiantando para vocês a parte dos conceitos aqui. Basicamente existe o tipo inbound, que é quando a nossa aplicação Muli se trata do servidor, né? Então ela que vai ser ali no nosso diagrama, deixa eu até voltar aqui para vocês verem, ela que vai ser aqui essa parte da direita, então ela que vai escutar novas requisições de novas conexões, então ela vai ser aqui, delega, né, se essa conexão vai ser estabelecida ou não. Esse é o caso do inbound, né? Então é quando são sistemas externos querendo estabelecer a conexão com o nosso servidor Muli. Também temos aí o tipo de WebSocket outbound, que é quando a nossa aplicação Muli é o consumidor. Então ela tanto pode ser o nosso servidor, né, naquele diagrama, quanto o consumidor. Então no caso do outbound, a gente vai
fazer uma requisição para o sistema externo a fim de estabelecer essa conexão WebSocket, tá? Isso aqui é bastante importante também, Socket ID. Então, se alguém aí já está acostumado em desenvolver Mulesoft, a gente sabe que existe o Correlation ID, né, que é basicamente um ID de rastreamento de requisição. Então, estou supondo aqui, tá, pessoal, que vocês têm um conhecimento prévio de Mulesoft já para a gente poder entender esse conector. Então, similar ao Correlation ID já existente no Mulesoft, a gente tem o Socket ID, onde cada conexão estabelecida ao WebSocket vai receber um identificador aí, e isso vai ser útil para a gente poder trocar mensagens entre clientes específicos, né? Então, vamos supor que a gente tem lá um endpoint WebSocket e existem dois clientes, no nosso WebSocket, só que a gente só quer mandar uma mensagem para um cliente específico. A gente tem que trabalhar com o Socket ID para isso, tá? Então, a gente vai ver lá posteriormente na parte prática que para eu mandar uma mensagem para um cliente específico, eu preciso colocar o Socket ID dele. Esse Socket ID também vai ser utilizado aí em cenários reais, né, para a gente guardar dados daquele cliente. Então, vamos supor que o nosso cliente aí estabeleceu a conexão com o servidor e ele mandou lá um header que tem as credenciais dele, né? Então, com isso a gente salva aí no nosso back-end os dados desse cliente, o Socket ID dele, né? Para quando a gente precisar saber, ó, esse cara, né? Esse cliente ele está conectado com o Socket ID tal. Então, quando eu precisar mandar uma mensagem nesse canal de comunicação, eu sei que esse Socket ID pertence a esse cliente. Não, não se preocupe se ficar meio confuso, tá? Eu vou mostrar tudo isso na parte prática. A gente também tem os groups, que é um recurso aí para a gente poder trabalhar com transmissão, né? Então, se eu quiser mandar por parte mandar a mesma mensagem, né, WebSocket para vários sockets IDs, eu tenho essa possibilidade de trabalhar com os groups, tá? Então é como se eu tivesse, por exemplo, diversos socket IDs, né? Então, só que ao invés de eu mandar especificamente para um, eu faço uma transmissão como se fosse uma lista de transmissão aí do WhatsApp, né? Eu faço essa lista de transmissão e eu posso transmitir aí a mesma mensagem para diversos sockets, IDs diferentes, né? Diversos clients diferentes. Também vou mostrar isso na parte prática. Aqui é um trecho da própria documentação da Muli, tá? Então, aqui ela descreve os triggers, né? Então, os event sources, né? O que vai acionar nossos fluxos dentro do Mulesoft. Então, a gente tem ali o new inbound message, que vai ser acionar aí o nosso fluxo Mulesoft toda vez que uma mensagem for recebida na nossa aplicação Muli. Detalhe que essa aqui é exclusiva daquele tipo daquele socket type que eu falei anteriormente, né? Então, só quando nossa aplicação Muli for o servidor que está escutando por novas requisições, que a gente vai ter esse event source sendo acionado, né? Então, toda vez que chegar uma mensagem na nossa aplicação Muli nesse cenário, vai ser acionado esse gatilho. A gente também tem o New Inbound Connection, então toda vez que um novo cliente estabeleceu uma conexão com a gente no nosso servidor, a gente vai acionar nosso fluxo, né? Isso aqui é muito utilizado para a gente fazer aqueles procedimentos de autenticação que eu mencionei e também para você salvar, né, de alguma maneira, seja com o Object Store, que é armazenamento em disco, ou seja em algum serviço de back-end ali, aquele cliente novo com o seu Socket ID. A gente também tem o On New Outbound Message, que é quando chega uma nova mensagem e a nossa aplicação Muli está naquele cenário que ela que pediu para estabelecer a conexão com o servidor externo. A gente tem o OneSocket Closed, né, que é muito importante também para a gente ter essa rastreabilidade de perca de conexão, né? Então, se algum cliente perdeu uma conexão aí, fechou esse socket, né, fechou essa conexão, a gente vai iniciar um flow ali, podendo aplicar alguma lógica de alerta ou alguma lógica de delete do nosso banco, né, já que ele deixou de consumir aquele tópico de mensagens, enfim.
Aqui a gente também tem mais outro trecho da documentação da Muli, só que aqui é exclusivamente falando das operações, né? Então, a gente tem aí o conector de Open Outbound Socket, que estabelece uma conexão WebSocket com um servidor externo, estabelece um WebSocket do tipo Outbound, que eu comentei anteriormente. Temos o conector de Send, que envia uma mensagem para um Socket ID específico, tá? Nesse caso é só um. Temos o Subscribe Groups, que serve aí para a gente inscrever, né, um socket ID específico em um grupo. Então, isso aqui pode acontecer bastante naquele cenário que eu comentei. Quando o cliente estabelece uma conexão no nosso WebSocket, a gente pode aí já assinar ele a um grupo, né? Então, pelas credenciais que ele passar lá, a gente pode, por exemplo, determinar que ele é um fornecedor e assinar ele no grupo de fornecedores para toda vez que eu quiser mandar uma mensagem para todos os fornecedores, eu mando no grupo e automaticamente todos vão receber, né? Porque eles estão todos dentro desse grupo. Então, por isso que é importante a gente trabalhar com grupos, tá? A gente também tem o Unsubscribe Groups, que remove um socket ID específico de um grupo, tá? Temos o Broadcast, que envia uma mensagem para vários WebSockets e a gente pode mandar, né, essa mensagem, seja pelo path, que seria aí meio que o tópico geral que o WebSocket estabelece, né? Então, nesse caso, todos que estão conectados nesse path, nesse tópico, né, nesse endpoint, vão receber essa mensagem. Podemos mandar pelo tipo de conexão, né, que também é bem abrangente, né? Seria todos os cenários lá de inbound ou outbound, e o grupo, que é normalmente o mais utilizado, né, igual eu comentei, é um grupo específico de conexões. Podemos também fechar uma conexão, né, através de um conector. A gente passa lá um socket ID e fecha essa conexão. E também podemos fechar múltiplas conexões, né, com o Book Close Socket. A gente pode aí utilizar os grupos, o PF também para fechar todas as conexões daqueles sockets IDs que estão nesses grupos, enfim. Eu vou trabalhar com grupos na minha demonstração prática que eu fiz, tá? Aqui só para antes de partir para o estúdio, para vocês entenderem aqui a dinâmica da demonstração prática que eu fiz, tá? É bem simples, é mais para facilitar o entendimento de vocês mesmo. A Mulisoft ela oferece na documentação dela uma aplicação um pouquinho mais elaborada de sincronização de quotes, né? Que seriam aí essas ações financeiras que eu comentei. Eu vou estar deixando o link na descrição aí para quem tiver interesse de acessar esse material depois, tá? Então, aqui basicamente eu fiz, né, uma aplicação de chat room, de um bate-papo, né, onde a gente tem dois diferentes canais de bate-papo. Então, a gente tem os fornecedores e temos os clientes. Basicamente, né, aqui não é necessário, né, toda vez que eu tiver uma mensagem destinada a clientes, então a promoção de algum produto meu, não é interessante enviar essa mensagem para meus fornecedores, então eu vou mostrar para vocês aqui no estúdio que eu separei esses tipos de cliente em dois grupos, tá? Basicamente era isso que eu queria mostrar de parte teórica. Eu vou aqui partir agora para o meu estúdio, tá? Bom, estou aqui dentro do meu Anypoint Studio já e a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês são as configurações, né, que são necessárias para a gente estabelecer aqui o nosso Endpoint WebSocket. Antes disso, igual eu falei para vocês, né, para a gente adicionar um módulo aqui do WebSocket, só basta a gente procurar aqui no Exchange e procurar por WebSockets, né? Aqui, ó, vai ser uma das primeiras opções, WebSockets Connectors do Multisoft. Você vem aqui e adiciona, né? Eu não vou adicionar aqui porque eu já tenho, tá? Vocês podem ver aqui na minha Mule Palette que eu já tenho esse conector, esse módulo adicionado na minha aplicação. Com ele adicionado, eu sou capaz aqui de criar o que a gente chama aí de WebSocket Config, né? Então, abrindo aqui, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer vai ser marcar essa flag para marcar que a gente quer estabelecer uma conexão WebSocket, seja ela de servidor ou de cliente, né? Então, aqui no caso, eu configurei só para a gente startar uma de servidor.
A gente pode startar tanto só de servidor quanto só de cliente, quanto ambas, tá? Eu também fiz uma aplicação que eu vou mostrar posteriormente de um cliente. Então, por enquanto, vamos focar aqui no servidor, tá? Então, para eu estabelecer ali o meu servidor WebSocket, que é aquele que escuta por novas requisições e provê esse canal de comunicação aí, em tempo real, eu preciso aí colocar um base path, né, nele. Nesse caso aqui eu não coloquei nada. Repara que, como eu falei antes, ele usa o HTTP, né? Então eu tenho que criar uma configuração HTTP para ele. Aqui eu criei uma configuração HTTPS, tá? Eu vou mostrar também para vocês. O WebSocket ele é capaz de trabalhar com criptografia, então a gente tem dois tipos de conexão, né? Então tem o WS, que seria equivalente ao HTTP, e o WSS, que é com o esquema de criptografia idêntico aí, né? A mesma configuração do HTTPS, você usa até o mesmo certificado para isso, e eu vou mostrar isso para vocês. Então aqui eu criei meu HTTPS, configurei um contexto TLS aqui, né? Então tive que criar uma key store. Eu não vou entrar em detalhes no processo de criação de key store, tá? Mas é o mesmo processo que a gente utiliza para criar um endpoint HTTPS. Então aqui eu nomeei, né, minha key store como producer key store, o algoritmo e tal. Outra história aqui é indiferente. E se eu testar a conexão aqui vai dar certo, porque eu importei esse certificado. Hum, é porque eu estou rodando a aplicação, tá? Isso aqui não relevem. Então, igual eu falei, a gente pode configurar aí o HTTPS para esse tipo de comunicação também. A gente tem um timeout aqui, né? Então, esse timeout ele meio que é inatividade, né? Então, se a gente tem um canal aí que não recebe nenhuma mensagem por 15 minutos, que está configurado aqui, que é o padrão, ele fecha essa conexão automaticamente, né? Então, ele fecha igual está escrito aqui, essa conexão automaticamente. Agora vamos partir para a lógica em si. Eu tenho aqui nos meus endpoints todos aqueles sources que eu comentei, né? Então, New Inbound Connection, que a gente vai escutar aí por novas conexões e ele vai acionar esse fluxo aqui. Então é nesse momento que eu falei que a gente faz a inscrição dos nossos usuários, a gente salva ele no nosso back-end, né? Eu não fiz essa lógica aqui porque não tem essa necessidade de mostrar nesse vídeo, mas estou escrevendo aqui meu cliente web num grupo, né? Para depois eu fazer uma transmissão que eu vou mostrar para vocês. E estou fazendo um simple logger um logger simples aqui de fim de flow. Repara que nesse logger inicial a gente tem aqui, né? Então eu loguei um novo, aí eu estou pegando dos atributos aqui o socket type, igual eu comentei com vocês, a gente tem o inbound e o outbound connection, estou concatenando connection e estou pegando também para logar o socket ID daquele cliente web novo, né? Então a gente sabe aí que toda vez que ele conectar ele vai ter um socket ID gerado automaticamente. Eu vou aqui testar meu web service no Postman, tá? Vocês podem testar aí com qualquer cliente web que suporte essa comunicação. Então pode ser um cliente JavaScript, pode ser outro REST client igual o Postman. Aqui no caso, igual eu comentei com vocês, eu estou utilizando o protocolo WSS porque eu fiz uma configuração TLS de HTTPS, né? Fiz um certificado autoassinado aqui, então por isso que ele está WSS. Se vocês estiverem usando o protocolo HTTP padrão, vocês vão ter que utilizar o WS, tá? E não o WSS. Aqui eu já estava conectado porque eu estava testando. Mas enfim, igual eu falei, a primeira requisição que é feita no estabelecimento da comunicação é um HTTP normal, então a gente pode passar parâmetros aqui e pode passar headers com uma requisição HTTP normal. Eu aqui estou passando, né, no meu endpoint de Chatron, esqueci de mostrar para vocês, mas aqui a gente estabelece nosso tópico WebSocket. Esse tópico que eu criei aqui é o Chatron, tá? Então eu tenho que passar aí o meu domínio, né? Que no caso estou rodando local, e esse endpoint WebSocket.
E aqui eu estou passando, né, como parâmetro a role desse novo cliente. Igual eu mostrei para vocês anteriormente, esse é um cliente, ele não é um fornecedor, então a ideia é que ele se inscreva no grupo de clientes, né, dos nossos canais WebSocket. Eu vou estabelecer aqui a conexão, coloquei um breakpoint aqui no primeiro logger. Conexão estabelecida, uma parada interessante para mostrar aqui é que aqui, se a gente abrir os attributes, a gente tem, né, o método get, que é um método daquela primeira requisição que eu comentei. A gente tem o socket type, que está descrito como inbound, então a gente tem aquela conexão que a nossa aplicação Mule escuta é, por novas requisições. A gente também tem o Socket ID aqui, ele sempre vai ter essa estrutura, tá? Então, o nome da sua configuração, o caminho, o nome da configuração eu digo global, tá? O caminho que esse tópico WebSocket está escutando e o UID gerado aqui, tá? É, com isso, né, eu vou passar aqui para frente no meu debugger. A gente vai ter o logger que eu comentei, new, new inbound connection e o ID da conexão. Aqui no meu Subscribe Groups, eu estou escrevendo esse novo cliente pelo Socket ID dele, né? Lembrando, cada conexão tem seu Socket ID único. E eu estou inscrevendo ele no grupo, né? Eu posso inscrever em múltiplos grupos, por isso que eu tenho que passar como um array aqui, tá? Repara que tem um colchetes. Estou pegando o role, né, que vem aqui, que é cliente, e estou inscrevendo ele no grupo de cliente. Ele vai criar o grupo aqui para mim com base nesse nome. Finalizei minha conexão. Meu cliente está, meu, meu novo cliente web está inscrito aí no meu grupo. Então, o que eu vou fazer agora eu vou estabelecer aí outra conexão, tá? Dessa vez eu vou estabelecer aqui, deixa eu duplicar, uma conexão de fornecedor. Então, aqui eu tenho uma essa mesma essa mesma chamada, né? Só que dessa vez eu vou estabelecer como fornecedor. Então, eu vou passar aqui. A gente sabe que ao invés agora do cliente, ele vai se inscrever como fornecedor. Então, agora eu tenho dois caras conectados no meu tópico WebSocket, tá? E agora eu vou enviar uma mensagem. Então, aqui eu tenho uma mensagem que vai ser enviada, né? Temos um sender, que é quem está enviando, e uma mensagem, né? Eu coloquei um Hello World. A gente sabe que vai trigar, né, esse flow aqui, que é on new inbound message, porque está se tratando aí de uma conexão do tipo inbound. Envia a mensagem. Aqui eu estou fazendo um parse para JSON, tá? Porque ela chega como um texto puro aí, né? A gente chega como um texto puro, a gente tem que fazer esse parse utilizando a função read do DataWave. Fazendo esse parse, vou fazer um broadcast, que é aquela transmissão, né? Então, eu vou transmitir aí para todos que estão conectados no meu chatroom e são do grupo do enviante dessa mensagem. Então, se a gente pegar aqui os attributos, a gente tem ainda os mesmos attributos da conexão que a gente tinha no flow acima. Então, a gente tem o socket ID, o socket type, né? E, e a gente tem também o grupo que ele pertence, aqui. A gente tem o grupo cliente e tem o Socket ID aqui também. Então, eu vou pegar essa mesma mensagem que ele mandou e vou transmitir ela de volta para todos aqueles que estão no meu, no meu, no meu mesmo grupo esse cara que enviou, né? Esse cliente aqui que enviou. Se a gente ver aqui, eu estou mandando a mensagem, eu estou mandando a mesma mensagem, só estou concatenando aí no atributo message from broadcast. Então, a gente vai receber aqui, porque esse cara é um cliente também, né? A gente vai receber essa mesma mensagem que a gente está enviando no broadcast. Então, a gente sabe que esse ícone aqui, só para mostrar para vocês, esse ícone é um ícone de mensagem enviada. Agora eu vou passar esse processo aqui e a gente vai ver que a gente vai receber uma mensagem lá no canal. Opa, apareceu aqui. A gente tem aqui mensagem recebida, tá? Então aqui isso vê aí, isso mostra pra gente como que funciona essa conexão, né?
A partir do momento que eu rodei o processo aqui de broadcast, eu já recebi essa mensagem. Se a gente for aqui, opa, tive que dar um corte aqui, tive um problema, mas enfim, temos também aqui, né, como estava mostrando para vocês, temos o OnSocket Closed. Configurei ele para escutar o mesmo tópico WebSocket dos outros, então toda vez que eu fechar uma conexão WebSocket nesse tópico, eu vou ter esse fluxo acionado, né? Então, aqui, por exemplo, estou com a aba do cliente aberto. Eu estabeleci a conexão aqui, tá? Que eu tinha perdido, por isso que não estamos vendo as mensagens. Mas eu vou desconectá-lo aqui. Desconectei, já vi que acionou aqui o flow. Então a gente vê aqui que é interessante que mesmo eu tendo desconectado, antes dele desconectar, ele consegue pegar aqui, né, o socket type e consegue pegar aí o correlation ID, né, específico, o correlation ID não, o socket ID específico dessa conexão. Então tá aqui. Também é gerado um correlation ID, tá? Mas o que a gente trabalha com WebSocket é mais o socket ID. A gente consegue também ver os grupos que aquele cara pertence, tá? E, enfim, aqui eu estou logando aqui, né, o socket ID que foi fechado. E aqui eu também estou fazendo, né, um broadcast para enviar uma mensagem aí para o canal do grupo do usuário, né? Então, user with socket ID left the chat. Então, toda vez que um cara sair do chat, o grupo dele aqui que está sendo passado na role vai ficar sabendo, tá? Repara que a gente também tem acesso ainda aos atributos, né? Se eu der um evaluate aqui, a gente vê que ele é um cliente. Beleza. Fiz essa transmissão. Então, eu não vou conseguir ver aqui no chat do fornecedor, do cliente, porque ele está desconectado, né? Então, e o fornecedor está conectado ao grupo de fornecedor, então ele não recebeu. Aqui é só um health check que eu tenho, mas enfim, agora eu vou mostrar a parte de cliente do WebSocket. Então, tudo aquilo que a gente viu era uma aplicação multi-servidor, né? Então, ela escutando por novas requisições. Aqui eu vou mostrar agora como funciona quando a aplicação Mule ela é o consumidor, né? Então, aqui eu criei um endpoint no caminho OpenSocket só para a gente poder aí trigar uma nova conexão. Então, eu vou fazer uma conexão aqui. Eu vou bater uma requisição aqui pelo navegador mesmo, tá? OpenSocket HTTP listener config. Não estou chegando, peraí. Qual que é o endereço aqui? Deixa eu ver se está HTTPS, não, HTTP. Então, que porta que está configurado? 8080, tá batendo no 81 aqui. Como eu estou rodando duas ao mesmo tempo, então eu vou... Aí, mandei a requisição. Então, aqui com o Open Outbound Socket, a gente consegue definir, né, a, a aplicação WebSocket que a gente quer fazer essa conexão. Então, aqui eu passei o endereço da minha aplicação WebSocket que também está rodando, aquela anterior que eu mostrei para vocês. Repara que a gente consegue passar headers, parâmetros dessa maneira, mostrando a configuração, né, importante, que é diferente da configuração do servidor. Aqui a gente vai flagar o sentido de cliente, né? O sentido não, a checkbox de cliente. Vou colocar o host, a porta que está rodando o meu servidor, o protocolo, né? Importante lembrar que aqui eu estou usando no meu servidor o protocolo WSS. E aqui é um passo de outro tópico, né? Como o meu servidor tem um certificado auto-assinado, eu tive que criar um Trust Store aqui no meu cliente para ele poder confiar nesse certificado, né? Então, eu criei aqui um Trust Store e não importei o certificado, por isso que eu marquei esse insecure aqui, mas o ideal seria a gente importar o certificado auto-assinado no nosso Trust Store. Não vou entrar em detalhes nesse tópico, tá?
Se quiserem, eu posso até fazer um vídeo sobre isso, mas não vou entrar em detalhes nesse tópico de HTTPS agora. Então aqui a gente tem configurado o nosso cliente, né? A gente pode ver ali que também posso configurar uma key store para ele, embora não há necessidade nesse caso. Headers padrão e esse tipo de configuração, tipo de autenticação. E a gente pode também tanto definir um proxy aqui, tá? Então, beleza. Aqui eu vou estabelecer essa conexão WebSocket. Então, repara que eu estou enviando aqui uma role. hum, tá. Eu vou ter que fazer outra requisição, porque aqui eu não estou enviando nenhuma role nessa que eu fiz agora, tá? Então, deixa eu fazer uma nova requisição aqui. Acho que aqui vai dar erro. Na verdade não deu erro, mas ele não se inscreveu em nenhum grupo porque eu não mandei. Eu vou aqui fazer uma nova requisição. Deixa eu ir para o HTTP. Vou estabelecer um novo Open Socket. Vou passar aqui como parâmetro role e o valor cliente, tá? Então vou fazer aí com que minha aplicação estabeleça uma conexão com o cliente, com a role cliente. Opa, socket. Beleza. Aqui então, deixa eu só confirmar se pegou certinho. Attributes. Attributes.containers.hold. Tá. Ele vai se inscrever no grupo de cliente. Repara que já acionou aqui, né, meu debugger da minha outra aplicação, então tem uma nova conexão chegando aí com, com parâmetro de cliente, né? Então aqui, ó, cliente. Já vou assinar ela no grupo aí. Eita, aqui o estúdio parou de responder aqui. Opa, depois de alguns segundos aí voltou. Então, aí assinei lá no grupo que eu tinha mostrado anteriormente. Então, voltando, vou voltar aqui a assinar o meu cliente, tá? Então, estou conectado agora. Tenho um fornecedor conectado aqui. Tenho esse cliente conectado pelo Postman e eu também tenho, acabei de conectar, né? Eu também tenho a minha aplicação cliente conectada, né? Então, essa minha aplicação, ela tá como um cliente, porque quando eu triguei esse endpoint aqui, eu passei o parâmetro de cliente. Então, a gente vai ver aqui que se eu mandar uma mensagem, vou mandar uma mensagem aqui, teste mensagem. Quando eu mandar essa mensagem aqui, a gente vai ver o seguinte: estou mandando ela para o meu servidor, o servidor recebeu ela aqui, vou fazer uma transmissão para todos os clientes. Então, a minha aplicação de cliente, ela vai receber a mensagem aqui e vai logar, tá? Então, a gente vai ver aqui que ela vai receber a mensagem que o outro cliente web está mandando. E esse cliente web também vai receber, como eu já mostrei para vocês, né? Então, vou passar aqui o broadcast. Aí, a gente viu aqui, né? Agora, como é uma conexão do tipo outbound, que nossa aplicação é a consumidora, eu já recebi a nova mensagem aqui. E se a gente ver aqui a mensagem, é exatamente a mensagem que eu mandei concatenada com o from broadcast, né? Que é o que eu concatenei no conector test message. Se eu voltar aqui no Postman, a gente vê que o nosso cliente recebeu a mensagem novamente e a gente vê que o nosso fornecedor não recebeu a mensagem porque ele não está nesse grupo. A ideia aqui era passar essa visão geral, tá? Então, acredito que com isso aí, quem nunca ouviu falar de WebSocket já consegue aí ter um passo inicial para trabalhar por conta própria. Eu posso disponibilizar, né, essas demos aqui no, no GitHub, se for o caso, né? Então,
podem publicar aí nos comentários se for necessário que eu faça esse upload. Se tiverem alguma sugestão de conteúdo também que eu possa trazer aqui, eu estou tentando melhorar aqui a qualidade das gravações, tá? Mas é isso, agradeço quem assistiu tudo aí. Qualquer coisa pode me acionar aí nos comentários, me conectar no LinkedIn, que eu estaria à disposição. Até mais.